Anitta sempre foi uma famosa que, quando resolvia ou falar sobre sua vida ou sobre algum tema que no Brasil estava sendo muito discutido, ela acabava causando polêmica. Isso tudo porque ela nunca foi uma pessoa aí que ligou muito para o que os outros iam achar do que ela tivesse que dar a opinião dela. Só que ela entrou numa vibe zen ultimamente aí, depois de vários meses e anos, ela tá fugindo de muita polêmica, mas mais recentemente ela deu aí uma entrevista para um podcast gringo falando sobre dinheiro e falando como ela acha que algumas pessoas não precisavam de tanta quantia de dinheiro para poder viver uma vida, enquanto tem aí milhares, milhões de pessoas passando necessidade. Olha só, de começo, o que a Anitta acaba comentando sobre esse assunto, porque sobre isso ela aprofunda e a gente tem muito para conversar. Olha o que ela desabafou aí de como usaram, distorceram uma fala dela falando aí sobre dinheiro e riqueza. Estão utilizando meu nome para fazer política com algo que está equivocado e não são coisas que não são tão verdadeiras. Então, como eu não quero ninguém fazendo política equivocada com o meu nome, eu resolvi vir aqui falar com vocês. Por que eu não ia falar sobre nada disso? Porque eu tenho muita preguiça de como as coisas na internet têm acontecido hoje em dia, né? As pessoas têm agido com muita preguiça na internet. Ninguém vai mais ler uma matéria inteira ou assistir uma entrevista para saber do que se trata, né? As pessoas normalmente veem ali um título, compartilha sem saber se é verdade, compartilha sem saber se é verdade. Qualquer acéfalo pode escrever qualquer palhaçada que quiser e as pessoas tomam aquilo como verdade, porque pensam que não, como é que a pessoa vai dar uma informação que não é? Mas sim, acontece. Enfim, esses dias eu dei uma entrevista num podcast britânico, internacional, e é um podcast sobre espiritualidade, sobre saúde mental, sobre autoconhecimento. São assuntos que quem me acompanha sabe que ultimamente eu tô curtindo muito, eu tô fazendo muito, tô amando falar sobre, tem mudado muito a minha vida. E no final desse podcast, ele faz uma pergunta que ele disse que ele faz para todos os convidados que vão lá, né, todos os artistas. E a pergunta foi, se tivesse uma lei mundial que pudesse ser criada, qual seria essa lei que eu pudesse criar, enfim, hipoteticamente? O que acontece é que um influencer, um youtuber, compartilhou um pedaço dessa resposta, talvez com o ponto de vista dele, eu não sei porque eu não olhei a fundo, mas com falas que são dele, não minhas. E as pessoas começaram a replicar isso como se eu tivesse falado o que ele falou. Muita gente está dizendo aí que essa indireta, esse youtuber influencer que estava usando o nome da Anitta, uma postagem da Anitta, para falar aí sobre dinheiro e riqueza, seria o Felipe Neto. A Anitta não mencionou. Durante todo o desabafo dela sobre esse assunto, ela não menciona o nome de quem fez isso com ela, quem está distorcendo o que ela disse nesse podcast, mas, obviamente, um dos famosos que falaram e usaram a imagem da Anitta para falar sobre esse assunto foi o Felipe Neto. E muita gente acha que ela tá mandando uma indireta para ele nesse assunto. Ela ainda continua explicando qual que é a visão dela sobre tudo isso, o porquê que ela acha que pessoas que são extremamente ricas, como bilionários, não precisam, não têm a necessidade de ter tanto dinheiro assim. Isso obviamente dividiu a internet em dois grupos, os que concordam e também aí os que discordam absolutamente de tudo que ela fala. Olha esse desabafo da Anitta, porque ela tenta condensar, ela tenta dizer de fato o que ela pensa sobre isso tudo, além, é claro, de mencionar também o quanto ela acaba ajudando as pessoas com o dinheiro que tem.
O que a gente sabe é, Anitta não deixou de ser polêmica e acabou voltando aí, mesmo que um pequeno trecho de uma entrevista dela tenha viralizado. Olha só o que ela falou, que nesse trecho também que o pessoal acha que de fato ela tá mencionando o Felipe Neto de forma indireta, de forma implícita sobre todo esse assunto. Ela diz o seguinte: mas eu não compartilho da dinâmica desse influencer, desse youtuber, eu não acompanho, não sei qual é a seu direcionamento, não sou desse tipo de dinâmica. Eu já fui mais de falar, me meter, hoje em dia eu tô na minha, tranquila. Então eu não me responsabilizo pelas ideias e falas dos outros a partir de algo que assistiu de mim. Eu me responsabilizo pelas coisas que eu falo, pelas coisas que saem da minha boca, pelas coisas que fulano, ou beltrano, ou ciclano escreveram ou falaram mediante a isso, aí eu não posso me responsabilizar. E a partir do momento que fazem política com isso também, a minha resposta, para quem teve preguiça de assistir e só tem compartilhado o da galera, foi que eu acho que deveria ter um limite para as pessoas. A partir de um limite de quanto dinheiro você faz, e aí eu cito o fato de que ninguém precisa ser um bilionário, ninguém precisa de bilhões. Bilhões é um valor um valor muito grande. E eu digo que ninguém precisa, ninguém tem a necessidade de ter bilhões. Eu, inclusive, estou bem longe de ter bilhões, não estou nem planejando chegar perto de ter bilhões. Segundo aí a Anitta, pessoas não precisam ser bilionárias, não precisam aí ter bilhões de reais ou de dólares para viver, justamente porque tem milhões de pessoas aí passando necessidade e aonde esse dinheiro que é considerado extremo, que é considerado além do limite, poderia ser usado para ajudar as pessoas que precisam, segundo a visão dela e também de quem concorda com a Anitta. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu particularmente penso aí que ela está tocando num tema muito polêmico, porque quando envolve dinheiro e riqueza, é um tema aí de sonhos de muitas pessoas, mas também aí de pessoas que são fãs de determinados aí famosos e celebridades que já chegaram nesse patamar, como por exemplo uma Rihanna, que hoje em dia é bilionária, não fazendo música, mas vendendo aí maquiagem, e obviamente esse pessoal fica do lado de quem eles gostam. Qual que é a sua opinião com essa fala da Anitta? Você acha aí que de fato ela tá certa quando ela diz que bilionários não precisam aí de tanto dinheiro dessa forma e que esse dinheiro poderia ser usado de outro jeito? Ou você acha que não, que ela tá se metendo num assunto que não é da alçada dela e que as pessoas podem decidir por si próprias o quanto de dinheiro elas devem ter? Qual que é a sua opinião vendo aí que a Anitta, ela tá tocando num assunto que mexe com a emoção de muita gente, que é dinheiro e famosos? Na sua opinião, a Anitta tá certa ou errada?